Primeiro é um prazer gigante, imenso estar aqui com você e poder dividir, né, as histórias, as ideias, desde que a gente se encontrando no Canadá, nos eventos de fintech, quer dizer, muita história boa aí nesse tempo todo. Então, assim, eu sou um cara que trabalho com tecnologia, digamos assim, com internet há muito tempo. Sim. Né? Então, a internet simplesmente calhou de eu entrar nesse mercado. Eu era no mundo financeiro, mas de repente migrou aí para a internet logo no comecinho. Né? Então, imagina, eu ajudei a construir o primeiro shopping, né, que teve no Brasil, da Zipnet. Né? Então, falando em comércio eletrônico, a gente teve que desmembrar tudo isso, depois foi para o UOL, aí eu trabalhei lá dentro do UOL. Que ano foi da Zipnet? 98, eu acho. Olha só, que legal, bem faz tempo. Pré-estouro de bolha também, estamos ali naquele... Não, foi bem ali, né? Até porque até antes disso eu fui estudar lá em Berkeley, e aí no Vale do Silício, e não tinha nome Vale do Silício na época. Sim. Né? Então foi uma coisa louca, assim, depois virou. E aí, aliás, foi lá que teve aquela picadinha, né? Apesar de eu ter gostado sempre de tecnologia, lá que eu vi que falei, opa, peraí, eu tenho tecnologia com negócios no meio de tudo isso. Sim. Aí eu falei, eu quero mudar para essa área. E aí depois do UOL eu fui country manager, né, de uma empresa, né, que vendia domínios na época, que depois foi adquirida pela VeriSign. Eu fiquei como country manager da VeriSign na época. Depois abri e aí foi legal, porque a gente vendeu o domínio antes de todo mundo. Né, porque você só podia comprar domínio com CNPJ naquela época, .com.br, e a gente trouxe os domínios .com, né, .com, .org. Então você podia ter, tanto é que meu e-mail é google.robistoco.org até hoje, né, porque eu peguei daquela época. Então foi um pioneirismo também. Né? Depois veio a parte de publicidade, então com a Te Respondo. Então a gente fez o que o Google faz antes do Google, né? Então a gente leiloava as 5 primeiras palavras-chave nos principais portais da América Latina. Então tinha o UOL, IG, MSN, Grupo Clarim, Terra, todos os buscadores eram nossos. Né? KD também ou não? KD também era nosso. Sim. Né? E o legal disso que foi uma mega inovação na época, a gente chegou a ser o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. E eu vendi essa empresa para o Yahoo em 2003. Legal. Né? Aí eu fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. Sim. Então, aí na Microsoft eu ajudei a construir o Bing, o Ad Center, né, o Live Maps, né, todas aquelas coisas lá. Foi puta experiência executiva que eu tive, muito legal. Ficou quanto tempo lá, Google? Uns 4 anos. Legal. Né? Então, indo e vindo para Seattle. Então, foi uma experiência boa. Inclusive, o líder da minha área, que era o Online Services Group, era o Satya Nadella. Olha só, então, que ascendeu depois. Que virou presidente. E a gente tinha reunião com ele quase todo mês. Então era muito interessante de ver, né? Você fala, caramba, olha onde fui, para onde o cara está hoje, né? Sim. Depois disso, o Buscapé, né? Quando o Buscapé foi adquirido pela Naspers. E aí, junto com o pessoal, cara, a gente comprou uma série de empresas. A gente realmente fez um trabalho de Buscapé na época que foi... Consolidação com o Monte Faro. Cara, a gente consolidou todo mundo. Virou a maior empresa, era a maior empresa de internet da época. Para você ter uma ideia. Imagina, a gente era investidor do Brands Club, era investidor da Vtex, era investidor, cara, Save Me, Lomadi, tinha empresa que não acabava mais. Né? Aí eu saí de lá, tá? E eu e o Borges, né? E o Marcelo depois, mas eu e o Borges do Buscapé, a gente comprou um pedaço do Hotmart, que era do Buscapé, que a gente adquiriu na época do Buscapé, trouxe para o nosso fundo e trouxe várias outras empresas. Então, nós três, né? Que era o Marcelo, o Borges e eu, junto com o Kees Kullen, que era o fundador da Booking, né? A gente montou um fundo pequenininho, mas foi um fundo legal, teve 3 unicórnios, né? Que foi o Hotmart, o Log e o Gympass, né? Que demais, que foi legal. E no meio dessa história que eu acabei entrando no Original, porque era um fundo pequeno, a gente fez todo o investimento. Eu tive o convite do Henrique Meirelles para ir para o banco, onde a gente aí construiu o primeiro banco digital, na verdade, naquela época do mundo. Que eu falo disso nesse livro aqui, inclusive, pessoal. O Fenômeno Fintech narra essa história que tem a citação ao Guga e o primeiro movimento de banco digital, da forma como foi feito aqui no Brasil. Então, puta case. E ali foi muita coisa legal, porque, por exemplo, foram 2 grandes inovações. Primeiro, a abertura de conta digital. Tá citado também. Que essa foi o que viabilizou os bancos digitais. Você não tinha banco digital até então. Sim, né? sim. E a segunda foi o Open Banking. Na época, e o Open Bank foi interessante porque a gente integrou o banco no Instagram, etc, fez várias coisas, mas propiciou o quê? Quando eu estava no Original naquela época, eu fui responsável para comprar o PicPay.
A gente comprou o PicPay e manteve o PicPay separado do banco. Sim. E para que o PicPay pudesse integrar, ele usou a plataforma de Open Bank. Sim, Né? sim, Então você integrou a plataforma de Open Bank e o PicPay conseguiu ser construído em cima da infraestrutura do banco original. Demais. E hoje o PicPay assumiu o original, né? Um dos maiores do Brasil. Sim, né? sim. Então, quer dizer, a gente mostra aí, né, os benefícios da época de ter pensado fora da caixa e com tecnologia. E que virou a interface principal com o consumidor geral, amplo, com uma proposta inovadora, né, desde sempre. Mas o PicPay ficou muito maior do que talvez as pessoas imaginavam que ele ia ficar Muito naquela maior. época. O PicPay é uma empresa aí de 40 milhões de clientes hoje. Né? Provavelmente quando for fazer um IPO e vai se preparar para isso, vai ser um dos maiores do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, depois de PicPay, de original, como é que foi? Qual foram os próximos? Aí, quando eu saí do original, foi quando começou minha vida em conselho, né? No conselho das empresas. Né? Hoje eu estou no conselho da TOTOS, já há 6 anos na TOTOS. Estou na 20 Partners, na Falcone. Mas participei ali de conselhos, né? ou comitês consultivos ou conselho de administração. Então, comitê consultivo da DASA, da Cielo, da B3. Né? Então, discutindo bem essa parte de blockchain. Tive também conselho de administração do Grupo Soma, no momento que eles fizeram o IPO, a aquisição da Hering e tudo mais, né, da AppVida. Então foi interessante ali. Então, esse lado de conselhos e no lado empreendedor, né, eu montei aí a Futurum Capital, né, junto com mais 3 sócios, onde é um fundo de Venture Capital com Venture Builder, e eu tenho meu portfólio pessoal de investimentos, né, da V7, onde a gente investe em empresas de AI, blockchain, né, eu tenho um portfólio aí interessante em cima disso, educação, A V7 é um veículo do Guga pessoal. Que você faz angel investing, por assim dizer. Né? Exatamente. Legal. E aí chega também, enfim, tem tantas coisas legais, aí tem consultorias também que você dá, palestras pra caramba também. Aí acabei virando um palestrante, porque o que acontece? A palestra é o maior gerador de lead para as empresas, tanto para Futurum, como na V7, para os investimentos, né? E principalmente porque eu faço um trabalho de tentar trazer a empresa maior, aquela empresa grande, para próxima da startup. Sim. E no momento que a gente encontra esse fit, eu acabo fazendo os investimentos nas startups, etc. Então acaba sendo uma coisa muito legal. Então as palestras propiciam isso. Tá? É um grande gerador de leads, além de, eu acho que eu tenho dentro de mim, eu gosto de ensinar. Você é puta palestrante também, né? E gosto muito de ensinar e eu ia fazer isso de qualquer maneira. Sim. Mas acabou virando um negócio. Que legal, legal. Guga, pô, muito bacana poder ter esse retrospecto, né, cara? Muita coisa interessante que você se envolve.